São convidados da edição da noite, Jaime Nogueira Pinto e Francisco Seixas da Costa. Muito boa noite aos dois. Sr. Embaixador, comece por si. O que é que a Europa pode mudar naquilo que tem dito à Grécia ou que disse à Grécia até sexta-feira passada? Vai ser difícil, naturalmente, à Europa mudar de discurso, tendo em atenção, em particular, a tensão que se criou face àquilo que foram as suas últimas propostas. Mas, porém, por outro lado, também convém ter presente que a Europa tem que ter consciência e deve ter consciência que, mais do que um problema de natureza financeira, estamos perante um problema de natureza político sério. E um problema de natureza político que não pode, pura e simplesmente, ser medido à luz daquilo que são os critérios tradicionais da sua abordagem. A Europa, tendo em conta aquilo que foram os modelos escolhidos para os processos de ajustamento, deixou-se, de uma certa forma, pesar pelos critérios do Fundo Monetário Internacional. É muito interessante, aliás, ver que essa colonização foi ao ponto de inclusivamente, hoje não parecer haver diferenças entre aquilo que são os líderes europeus liberais e os líderes europeus ditos sociais-democratas ou socialistas. Hoje, com algumas exceções, aliás, louváveis, parece que estamos todos, digamos, numa espécie de terreno de pensamento único. A Europa tem que ter consciência que esta questão, sendo uma questão eminentemente grega, é também uma questão profundamente europeia. E, portanto, há que encontrar um discurso europeu para resolver este problema de uma forma que vá para além da questão económica. E por isso mesmo é que me parece que a Europa tem que desligar um pouco daquilo que foi a sua abordagem tradicional, nomeadamente a tal abordagem colonizada pelo modelo do FMI. E particularmente tem que ter em conta que o que se passa hoje com a Grécia, que é uma economia que representa cerca de 2% do PIB da União Europeia, é um pequeno caso que pode dar cabo daquilo que é o grande projeto, que é o euro. E o euro, não sendo necessariamente, digamos, uma espécie de ômega de todas as políticas, é seguramente o elemento enquadrador da União Europeia que deve ser preservado e relativamente ao qual deve ser feito todo o maior esforço possível. João Pedro Pinto, não estando em causa, com certeza, 2% da economia do espaço, está em causa o quê, a partir de agora? Não, eu acho que há aqui uma certa... Vamos lá ver. Há aqui uma certa prova de força e há aqui também... É evidente que há aqui um problema também, há problemas de política interna complicados, quer dizer, pode dizer-se que as instituições europeias partem de, quer dizer, se a Grécia fosse, digamos, um caso único e não houvesse outro tipo de, enfim, não houvesse outros países que estivessem sujeitos a políticas de austeridade e que, melhor a pior, estivessem a tentar seguir, com mais ou menos sucesso, não interessa agora muito para o caso, talvez fosse mais fácil encontrar a solução. Mas eu penso que com eleições à porta, quer em Portugal, quer na Espanha, são países que, enfim, têm tido exatamente problemas também, não do mesmo grau que o da Grécia, mas têm também, digamos, confrontações políticas internas deste tipo. Eu acho que também há, na linha da União Europeia, há a reflexão de que o facilitar a vida aos gregos, não é? Facilitar a vida aos gregos, que noutro caso talvez não constituísse um grande problema, neste caso pode parecer, digamos, uma condenação e pode levar, de certo modo, os eleitorados em Portugal e na Espanha, etc., a pensarem que os governos que estiveram a impor determinados modelos de austeridade, no fundo, eram estúpidos, porque, afinal, os gregos, não seguindo essas regras, acabaram por ter os seus problemas resolvidos. Portanto, eu acho que a Grécia também é um bocadinho refém de toda esta problemática política interna. Agora, concordo... A Europa ficou sem margem de manobra para ceder agora? Não, eu acho que vai haver aqui uma navegação à vista, o que, aliás, como todas as navegações à vista, pode às vezes escapar e bater num rochedo, não é? E haver uma situação daquelas que ninguém está à espera. Mas vai haver aqui um bocado de navegação à vista que vai depender de muitos fatores. Mas, como o Francisco Seixas estava a dizer, isto é um processo, acima de tudo, passou a ser um processo político. Quer dizer, e um processo político, como diria o velho Carlos Schmitt, é um processo de decisão, e a decisão não tem uma grande, quer dizer, não tem que ter uma racionalidade e uma determinante e uma base, digamos, que seja exclusivamente jurídico-legal, quer dizer, a decisão política implica riscos e, portanto, há aqui uma série de critérios que vão entrar em jogo. Eu pessoalmente fui sempre e continuo a ser eurocético. Não vou dizer que me regozijo com estas coisas, porque acho
profundamente desagradável e calisto dizer essas coisas, quer dizer, como regozijo com isto. Mas, quer dizer, estes processos, quer dizer, todos nós vimos no momento da entrada da Grécia que havia os euro-entusiastas e os eurofanáticos que passaram por cima de tudo. Toda a gente, mais ou menos, na Europa sabia que os gregos tinham umas contas, enfim, relativamente compostas ou arranjadas. Enfim, toda a gente sabia isso, mas a vontade de avançar de qualquer maneira para a frente era tão grande que se passou por cima disso tudo. E, portanto, enfim, estas consequências não são assim tão estranhas e tão difíceis de prever, quer dizer. Depois há uma coisa que é muito interessante, as pessoas nunca acreditam que as coisas más vão acontecer, não é? Não quero comparar, mas a gente vê os processos, por exemplo, de início das grandes guerras europeias, quer da Primeira Grande Guerra, quer talvez mesmo da Segunda, também são processos em que se está um bocadinho a testar o outro. E numa dada altura alguém, ou porque tem medo, ou porque se quer antecipar, desencadeia, digamos, o movimento que não pode parar. Isto foi sobretudo a Grande Guerra, assim. E, portanto, aqui, quer dizer, isto é um jogo político, é um jogo em que vai haver uma gradação muito grande de atitudes, porque, sei lá, os franceses e os italianos, apesar de tudo, não têm a mesma posição dos alemães. Os ingleses estão um bocadinho fora disto tudo e talvez estejam a ver que seja uma bela altura para negociar. Então devem estar a pensar como é que vão negociar ou renegociar a sua continuidade na Europa. E, portanto, aqui temos sem ser a tragédia do Médio Oriente, mas temos uma coisa que é muito interessante. É onde, digamos, um certo bloco, umas certas linhas ideológicas, depois se chocam com as agendas nacionais que são muito diferentes. E dentro das agendas nacionais, como estamos também em sociedades democráticas, também há interesses diversos, há interesses eleitorais, há interesses de vários aspectos. Portanto, vai ser quer dizer, é difícil, mas concordo também com o ponto de... Quer dizer, isto é político, é uma navegação e é uma negociação difícil e pode haver aqui o risco de um dado mal calculado, de um bluff que, afinal, o outro vai ver se vai a jogo e pode acontecer coisas desagradáveis. Que peso podem ter os apelos que chegaram já à Europa para que isto se resolva mantendo a Grécia dentro do seu espaço, que vieram dos Estados Unidos, da China, da Rússia? Enfim, eu penso que os apelos dos Estados Unidos foram provavelmente aqueles que politicamente tiveram mais significado. Da Rússia e da China, manifestamente, não devem ter comovido excessivamente os líderes europeus. Nem preocupado? Não me parece, com toda a franqueza. Relativamente aos Estados Unidos, sim, os Estados Unidos foram bem claros desde o início desta crise, quer junto de Atenas, quer junto, em particular, de Berlim, da tentativa de chegar a uma acomodação nesta matéria. Mas eu penso que a resolução está nas mãos da Europa e está, sejamos claros, nas mãos alemãs. Essa questão é aliás, um dos pontos essenciais. Este é um momento de verdade, eu penso, para a própria capacidade de afirmação de liderança da Sra. Angela Merkel. Por muito que a Sra. Angela Merkel seja diabolizada nos meios europeus, nós temos que reconhecer que nos últimos tempos ela tem tido uma linguagem mais cautelosa, se calhar taticamente, do que o seu próprio Ministro das Finanças relativamente a esta questão. E, em particular, tem dado algum sinal de perceber a dimensão política disto. E mais do que isto, eu diria quase no plano pessoal dela, a dimensão histórica que isto pode ter para o seu papel na Europa. Esta questão é uma questão que tem a ver com um modelo. Há uma coisa que vale a pena voltar atrás, porque raramente as pessoas voltam. Esta questão nasce toda pela crise de 2007. É ela que desencadeia tudo isto e é no efeito diferenciado que a crise de 2007 tem nas diversas economias europeias. O caso português foi um caso, o caso grego é outro, muito diferentes uns dos outros, mas que tudo isto é a repercussão daquilo que o Jaime dizia, que é a circunstância do euro não estar blindado relativamente... O euro iludiu-nos um pouco. Não vale a pena ter a mais pequena dúvida, eu sou um euro-entusiasta, porque pensei sempre que o euro era, digamos, o que completaria o processo político europeu e seria um elemento que, ao mesmo tempo, ajudaria a diluir as próprias diferenças dentro da União Europeia. Ora, verificou-se claramente que, perante uma crise, talvez pela circunstância do euro não ter ainda sido maturado suficientemente no quadro europeu, perante uma crise o euro revelou as fragilidades e revelou-as de forma diferenciada, e o caso grego é o caso mais patente. Agora, mas aqui desde 2007 que não se discute o projeto político europeu? O projeto político europeu está entre parênteses, pelo contrário.
completamente. Inclusivamente, a circunstância de, depois de 2007, e nós esquecemos disto, ter sido criado um tratado apressadamente posto em funcionamento apenas para acomodar os mercados, que é o Tratado Orçamental. Sim. Tratado que é, sejamos claros e digamos alto, impraticável, sob o ponto de vista prático, sob o ponto de vista de efetividade. O Tratado Orçamental é manifestamente algo que foi criado para apaziguar os mercados no auge da crise e não é possível pô-lo em prática. Da mesma maneira que toda a gente sabe, e também poucas pessoas o dizem, digamos, a não ser os gregos neste caso, que as dívidas não se podem pagar. Isto é, não é possível sustentar este modelo com um serviço de dívida que cai sobre os países e que esmaga completamente as economias dos países e que é completamente impagável. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, o debate tem que se ter lugar. O grande problema do caso grego atual é que os gregos colocam a questão já e ligam-na a um momento específico que talvez não seja o melhor momento para a Europa o abordar. Mas resta saber é quando é que será o melhor momento. Se calhar este abanar do caso grego é capaz de ser um momento para criar na Europa pelo menos um discurso para discutirmos isto. Porque se não se discutir a dívida, se não se discutir o Tratado Orçamental e o rigor do Tratado Orçamental, nós não temos futuro para a economia europeia. Porque, de facto, a Europa tem estado a mostrar alguma dificuldade em lidar com um estilo diferente de fazer política, como o deste governo do Syriza. Mas eu aí até posso perceber, isto é muito difícil uma estrutura que está marcada por uma determinada filosofia e em que essa filosofia, como eu disse, colonizou toda a restante Europa, aparecer alguém que nega a filosofia, porque não é só pôr em causa alguns pontos, é negar a própria lógica. Isso é muito difícil para as instituições. E digamos, aquele ambiente de Bruxelas do Eurogrupo é um ambiente marcado por aquilo que a senhora Thatcher chamava o TINA, there is no alternative. Não há alternativa, é só isto. Porque esta cultura da austeridade é hoje, digamos, lida como uma espécie de jogo sem saída. Isto é, ou é austeridade ou não é nada. A questão grega coloca isso, de facto, de uma forma limite, provavelmente coloca-o de uma forma até caricatural. Eu quero dizer uma coisa, eu acho que a saída do Sr. Varoufakis, independentemente do glamour que a sua presença pudesse ter em alguns meios, a saída do Sr. Varoufakis pode ter sido uma espécie de um pequeno trade-off relativamente à boa vontade simbólico, europeia. mas a política são símbolos, não é? Eu penso que pode ter. Eu não acredito. Agora não sei recuso-me a acreditar que uma pessoa como o Primeiro-Ministro de Tsipras tenha dispensado o Ministro que era a cara da recusa grega, sem ter alguma coisa dada debaixo da mesa. Um governo mais discreto, com outro tipo de etiqueta, podia ter evitado o sofrimento em que o povo grego está neste momento? Quer dizer, aqui a gente as crises têm coisas interessantes, porque primeiro tem outra coisa que são, de certo modo, quebram a monotonia, a chatice disto ser só contas e mais contas, e contas para aqui e contas para lá. Quer dizer, é um certo regresso da política. E a política regressa sempre a estas coisas de uma forma, assim, relativamente trágica e com paradoxos curiosos. Quer dizer, no fundo, um governo, enfim, de uma esquerda mais afirmativa, mais radical, e a esquerda, no meu tempo, era bastante internacionalista, mas refugia-se exatamente numa linha de grande patriotismo identitário, não é? Aliás, vai buscar um aliado exatamente próximo dessa direita identitária, não é por acaso, vai buscar. E, portanto, é neste momento também, digamos, celebrada e apoiada por um partido nacionalista radical e identitário como o Front Nacional. Quer dizer, há coisas que estão a passar muito interessantes na Europa, e eu acho que, para além disso, isto era uma lição um bocadinho para o Centrão, que é o Centrão desprezou completamente o conceito de nação. E o conceito de nação começa a ser agarrado nas franjas, quer à direita, quer à esquerda. Isso é um ponto, enfim, que é interessante. Nestas coisas, às vezes, também há uns aspectos assim que não são tão imediatos, mas que são de fundo. Agora, depois há aqui outra questão que é muito importante. É que, de facto, não há solidariedade europeia. E, portanto, pela mesma razão que, enfim, apesar disso, na Itália isso também se nota um bocadinho entre o Norte e o Sul, mas pela mesma razão que, apesar de tudo, na maioria dos Estados europeus, as pessoas, apesar de tudo, aceitam, melhor ou pior, que uma província seja socorrida por outra, ou que uma região. Aqui as pessoas refugiam-se, quer dizer, aliás, criaram-se clichês que também
são clichês culturais, mas a ideia que os nórdicos são trabalhadores, são disciplinados, não fazem batota com as contas, e que o Sul é preguiçoso, engana, faz as coisas todas. Portanto, esses clichês também, nem tudo é um mito urbano. que são no Norte, quer dizer, que separam o Norte, mas dentro dos próprios países separam o Norte do Sul, como é o caso, como é o caso da Itália, e até, de certo modo, um bocadinho o caso da própria Alemanha. Quer dizer, tudo isso funciona nesta altura como uma barreira, não é? E a gente vê, sobretudo, as reações populares ou populistas, quer dizer, são para não dizer, deixa ainda hoje estava a ouvir, quer dizer, a gente acaba por ouvir na rua as pessoas dizem, deixa os gregos ir embora, deixa os gregos cair, queremos lá saber, não é? Portanto, há de facto há de facto, eu julgo que a Constituição Europeia, enfim, não ouvi isto dizer até muita gente que é euro-entusiasta, ou pelo menos não é eurocética como eu. Que a Constituição Europeia, o mal da Constituição Europeia também foi sempre uma coisa que procurou andar sempre muito à frente de impor determinadas coisas aos povos, um bocadinho como contrabando, não é? Pondo-os perante avançar por factos consumados. Depois parou com os referendos. Os referendos pararam, não foi? Os referendos pararam as coisas. Mas eu acho que acabou por ser muito uma construção de elites. Acabou por ser uma construção de elites. Não estou a discutir o mérito, podia ser uma construção de elites e estar a funcionar, mas acabou por ser uma construção de elites que se foram separando cada vez mais da realidade. E nestes momentos de crise, de facto, o que falta aqui, e eu julgo que, aliás, as posições também dos governos são muito centradas, quer dizer, se os governos fossem completamente independentes dos fatores eleitorais, eu estou convencido que resolviam o problema, porque, aliás, há princípios em termos financeiros, há formas de resolver estas coisas, é estender o tempo de dívida, dar carências enormes. Aliás, uma proposta mantém-se o princípio. E mantém-se o princípio, aliás, fez-se isso com uma enorme quantidade. Agora, o que é difícil é encontrar essas soluções corretas financeiras e tranquilas no meio de um clima de grande paixão política, onde, e a gente vê, porque as pessoas também estão, não é sangrar sem saúde, mas eu também percebo que os governos, o governo português, o governo espanhol, esses governos que, de certo modo, têm praticado ou têm procurado seguir as tais regras da austeridade, de repente não querem, de maneira nenhuma, passar por imbecis que estiveram a impor aos povos... Mas que, inclusivamente, podiam ganhar numa eventual política europeia que desse maior flexibilidade. Eu sei que pode ir buscar também para a curto prazo ser-lhes desvantajoso no plano eleitoral imediato. Mas é que a curto prazo há eleições, exatamente. Eu sei que a curto prazo há eleições, mas por isso e essas eleições, eu julgo que são também uma ponderação das próprias instituições europeias, não é? Nem é preciso eles estarem a fazer. Quer dizer, o princípio, se há um facilitar para determinado grupo que teve outro comportamento, pode-se interpretar, não, isto no fundo é dar um prémio ao ocioso, dar um prémio no fundo, como é que é aquele evangelho das virgens prudentes e das imprudentes? As imprudentes, não é? Mas já vale a pena pensar na questão euro relacionada com Portugal e na questão Grécia face ao euro. Eu acho que é de grande irresponsabilidade aquilo que alguns setores portugueses dizem, de que a Grécia pode sair do euro. O Primeiro-Ministro hoje tem uma declaração absolutamente fantástica, que é a atual situação não põe em causa a integridade do euro e já passamos nos últimos anos por situações mais complexas. Isto é completamente falta de verdade, quer dizer, não passámos nos últimos 5 anos por situações mais complexas e a atual situação põe em causa a integridade do euro. E nós temos que perceber uma coisa, é que esta ideia do não põe em causa a integridade do euro é uma ideia que traz subjacente o sentido de que a Grécia pode sair e o euro continua. As pessoas não se dão conta que numa situação destas, Portugal ficaria no limiar do euro. Portugal é o elo mais fraco imediatamente a seguir à Grécia. Portugal tem neste momento a famosa almofada que lhe permite sobreviver com os pagamentos que tem a prazo de alguns meses, isto é, em particular das próximas eleições, as duas, mas a partir daí Portugal tem que ir aos mercados e como tem que ir aos mercados e se isto disparar em matéria de dívida, Portugal não tem condições para suportar o peso financeiro que isso tem. E, portanto, temos que perceber uma coisa, ter a Grécia no euro é um elemento que é até importante para nós, no sentido de manter dentro do euro um debate relativamente aos países mais frágeis e ter esse debate sempre aberto. Expulsar a Grécia do euro, criar condições para que a Grécia seja colocada fora do euro, é de grande irresponsabilidade. Meus senhores, muito obrigada aos dois por esta reflexão no dia que se seguiu ou não no referendo e na véspera de uma nova ronda negocial.